Primeiro recado que eu gostaria de deixar para vocês, eu participei de 3 administrações no tribunal que eu estou hoje. E já trabalhei em outros 2 TRTs e um TJ. A alta administração não gosta de oficial de justiça. Primeiro, porque nós estamos entre as maiores remunerações sem precisar de FC e CJ. E isso incomoda, traz uma certa independência, de não tolerar quaisquer abusos, né? Desvaneios. E eu participei de muitas reuniões, e não posso reproduzir exatamente tudo que eu ouvi aqui, mas a gente tem que desconstruir, né, esse preconceito que tem com a categoria de oficial de justiça, que foi criado um estigma que o oficial não trabalha, que não faz nada, que ganha muito e tem um horário livre. E essas ferramentas vieram para auxiliar a resgatar a nossa imagem, e eu digo resgatar até as próprias nossas atribuições. Porque, como já foi falado diversas vezes, colegas da 15ª, onde eu também trabalhei, não se trata de novas atribuições, é uma maneira diferente de trabalhar. Dito isso, vamos passar aqui para a apresentação. Um ponto que foi questionado, né, que foi falado pelos colegas no painel anterior, é a perda de remuneração. Nem a resolução 600, nem a 170, tratou nada sobre a questão da remuneração. Mas na recomendação 170, apesar de não mencionar expressamente, ela fala que a atividade de inteligência processual é função complementar e temporária, sem descaracterizar a natureza externa do cargo. Isso é muito importante, foi uma conquista da FENASSOJAF, das associações, desse trabalho que foi realizado junto ao CNJ, porque muitos sabem isso aí viria bem pior, e isso foi conquistado dentro do melhor cenário possível, que a gente tem para hoje. O artigo 26 fala, veda atribuições incompatíveis com o cargo de oficial de justiça, é outra garantia. O 35, parágrafo 2º, a atuação de inteligência não descaracteriza a natureza externa do cargo, ou seja, reforça o que foi dito lá. O parágrafo 3º, a designação tem que ser critério de rodízio. No caso, você vai trabalhar em centrais de inteligência, núcleos de pesquisa, para que todos os oficiais realizem a mesma atividade. A gente não pode criar duas carreiras distintas dentro do mesmo regional. O oficial que faz pesquisa e o oficial que não faz. O que a gente tem no meu regional, que a norma até foi eu que elaborei, enquanto chefe lá da divisão, é que nós temos 2 oficiais destacados para o setor, que eles fazem pesquisas avançadas para o setor. Eles estão lotados na central de mandados, têm uma carga menor de distribuição e fazem as pesquisas avançadas. E o restante de todo o quadro faz a pesquisa básica, com mandado padronizado, exatamente nos moldes bem parecidos com o TRT da 15ª, que quando eu fui redistribuído para a 17ª, eu levei para lá. E o artigo 35, parágrafo 4º, veda designar oficiais para atividades sem relação com o mandado. Foi outra conquista, porque na primeira minuta da recomendação, não mencionava. Então, hoje a pesquisa patrimonial está vinculada a um mandado, que vai ser sua referência na hora de executar a ordem. Poucos sabem, mas tem um sentido de tudo estar sendo migrado hoje para a plataforma digital do Poder Judiciário, a PDPJ. É justamente para ter uma base única de dados, para elas poderem se comunicar, e até o sniper funcionar melhor, porque a ideia do sniper é que ele varra todos os sistemas e compile, e traga um resultado para a gente, mas também para ter um controle de quem está acessando, como está acessando, que dado está acessando. E veio agora, recentemente, a questão da VPN, que a gente, para acessar Sysbajude, Renajude, não está conseguindo acessar fora da rede do tribunal. Antes era só o Simba, que eu também utilizo na pesquisa avançada. Tá? Então, isso aqui elenca uma série de garantias. Fique tranquilo, não precisa tirar foto não, vou compartilhar o PDF com vocês. Outra questão que aqui é mais limitada, a justiça do trabalho. Nós temos a resolução 296, lá no artigo 11, parágrafo 2º. A critério do tribunal, os oficiais de justiça poderão ser lotados em centrais de mandados ou apoio judiciário especializado, que é núcleo de pesquisa, coordenadoria de execução, cada tribunal recebe um nome. Sem prejuízo às atividades como oficial de justiça e percepção da gratificação para atividade externa. Ou seja, a gente não vai perder a GAI. Como o colega Oscar Wagner
falou, as pesquisas começaram no TRT da 15ª lá em 2010. E começou muito incipiente. A gente tinha que abrir um armário de aço, pegar o processo, o juiz mandava lançar restrição em todos os carros, em todos os imóveis, não tinha análise. Era uma mera coleta de dados e lançamento de restrição. E está aqui até o nosso amigo japonês, aqui, o Felipe Katayama, que a gente trabalhava junto, ele sabia como é que era isso lá. Né? Tinha que abrir o armáriozinho, às vezes vinha resultado de matrícula com 100, 200 partes, tinha que juntar, numerar e movimentar no sistema. Hoje a gente tem, depois foi construído, né, um modelo de mandado padronizado, tiveram reuniões em vários polos lá do TRT da 15ª, e isso evoluiu. Então, a gente não vai ter prejuízo da percepção da GAI. Tá? São alguns pontos que eu queria trazer, que foi falado também no painel anterior. E outra questão, que surgiu uma dúvida, que eu nem estava no slide que eu ia trazer. É a questão da pesquisa. Lá no nosso regional, a gente defende que a pesquisa básica seja atribuída oficial. E eu participei do grupo de trabalho, que foi atualizada a norma, está para ir para o pleno, que está, claro, o oficial faz pesquisa básica. O que é básica? Bem diretamente em nome do devedor. Consultei na Renajude, tem um veículo útil para execução, que não tem penhora, não é roubado, não é furtado, não tem baixa administrativa, não é sucata? Aí ele lança a restrição, se estiver na área dele, ele vai lá, faz lavra o auto de penhora e avaliação. Isso é pesquisa básica. Não impede que ele localize indícios. Tipo assim, tem um carro na garagem que está em nome da filha, que é menor, que não tem renda, e que o devedor utiliza. Você anota a placa consultando, você leva para o juiz. Levanta a bola. Isso é um indício. Mas você localizou através de uma pesquisa básica. Tá? Porque a gente não pode sair penhorando bens em nome terceiro sem uma decisão que fundamente aquilo. Seja para carro, imóvel, o que for. Dinheiro. Então, o oficial de justiça ele faz a básica. Aí, isso é uma divisão didática adotada pelo professor Rafael Guimarães, que tem 2 livros maravilhosos, o professor Danilo Diniz, que divide a pesquisa em camadas, né, para ter uma divisão, uma mínima organização e divisão didática dessa ferramenta. Tem ferramenta que ela pode ser aplicada na básica e na avançada, ou na básica, na intermediária, mas o objetivo não é fazer essa divisão didática. Eu estou fazendo um esforço histórico aqui, mas a minha especialidade mesmo é ensinar a meter a mão na massa, ir lá, acessar o sistema, analisar o dado. Então, pessoal, antes, o que o oficial de justiça fazia? Ele ia lá no banco, senhor gerente, esse fulano aqui tem conta nesse banco e tem saldo? E penhorava, com mandado de penhora. Eu já fiz isso. No Detran, tem carro? Aí o Detran respondia, às vezes, 1 mês depois. Quando não respondia, tinha que ir lá novamente. Cartório de imóveis, que muitos colegas ainda fazem assim. A gente fazia o ato de pesquisa e construção o método analógico, físico. Hoje, a gente faz a mesma coisa, só que no meio digital. Então, não são novas atribuições. Antes a gente mandava mensagem por carta, hoje a gente tem um e-mail, tem o WhatsApp. Então, assim, só ocorreu uma transformação tecnológica. Se você conta a tecnologia, não acessa o WhatsApp, nem o aplicativo do seu banco. Só mudou a maneira, acompanhou o avanço tecnológico. Tá? O que aconteceu? A partir do momento que os sistemas passaram a ser informatizados, isso passou a ser concentrado, principalmente na Justiça Estadual, os colegas da Justiça Estadual sabem disso, nos gabinetes dos magistrados, ou na Justiça do Trabalho, na Justiça, além dos gabinetes de secretaria, diretor de secretaria. É o CISBAJUD que a gente fazia com a senha do juiz. Por quê? Porque tinha um medo do oficial que estava distante ali da secretaria, numa central de mandados, fazer mau uso daquela ferramenta. Os primeiros sistemas, CISBAJUD, InfoJude, o RENAJUDE, até por se tratar de dados sensíveis, o InfoJude, né, informações da Receita Federal. E aí os juízes ficaram com medo. Então, aquele ato que você ia à Receita, que você ia ao banco, que você ia ao cartório, ao Detran, passou a ficar centralizado, e lá ele escolhia os dados sem fazer uma análise, e saiu piorando. É aquele mandado de penhora, de carro roubado, que a gente recebe diariamente, que a secretaria no automático não vê nos detalhes a restrição, pede um mandado, o oficial vai lá à toa, se expõe a risco. Hoje,
a gente pode, analisando uma situação dessa, decidir se é despenhora ou não, se esse bem é útil ou não à execução. Você não é um mero cumpridor do que vem lá da secretaria. Então, a constrição patrimonial sai, em parte, da mão do oficial de justiça e vai para as varas, para os gabinetes. Em 2020, alguns tribunais começaram, né, com essa mudança, o TRT da 15ª foi o primeiro, o 2 também, só que num modelo diferente, mais de coleta de dados. E aí veio o ato 15, que ele até, né, é simbólico, porque começou na 15ª de 2024, que ele atualizou o 98 de 93 de 2008, das atribuições, e inseriu lá as atribuições oficiais da pesquisa e constituição informatizada de bens. Na sequência, veio o regulamento do CISBAJUDE, também que fala do oficial de justiça. E temos aqui também, ó, a resolução 584 do CNJ, que poucos conhecem. E que, segundo o próprio juiz auxiliar da presidência do CNJ, o doutor Adriano, participei de um evento que ele palestrou, ele fala que não há opção. Existindo ferramenta, o servidor e o magistrado têm que utilizar. É CISBAJUDE para fazer bloqueio de valores? É obrigado, a não ser que o sistema esteja fora do ar ou que ele não possua uma funcionalidade que o juiz determine na ordem. É RENAJUDE para poder fazer pesquisa e lançamento de restrição? Não pode ser feito, e na norma fala, não pode ser feito por e-mail, por ofício, por malote. É muito claro. E vem normas agora que regulamentam a CENIB, o SERP, que falam, reitero, isso não pode ser feito por malote, por digital, tem que ser feito por sistema, não pode ser feito por mandado, por e-mail, tem que ser feito por meio eletrônico. Existindo um sistema, o servidor e o magistrado é obrigado a utilizá-lo. Essa resolução é de setembro de 2024. Em dezembro tivemos a 600, né, que trouxe essa reivindicação da própria categoria para que a gente pudesse realizar essas pesquisas patrimoniais, atividade de inteligência. Tá? E agora, por fim, veio a padronização nacional, que saiu como recomendação, que é a 170. E agora começa o trabalho, que nós temos uma pedra bruta que a gente vai ter que lapidar para encaixar no nosso cantinho em cada tribunal do país, de acordo com a sua realidade local. Porque a minha realidade é diferente do Alexandre, da Adriana, do Adilson, da Fabiana. A gente vai ter que pegar essa pedra e quebrar, mostrar para a administração, olha, isso aqui tem que funcionar assim, não funciona assim, assim, assado. Eu já trabalhei em Roraima, fronteira com a Venezuela, Guiana Inglesa, lugar que não pega celular, não tem mapa. Então a gente tem que ajustar. Tá, pessoal? E qual o respaldo legal para isso tudo? O artigo 93 da Constituição, o 5º, né, fala lá da duração razoável do processo. 93 fala que a mera prática de atos ordinatórios, que não tem cunho decisório, não precisam exatamente o juiz fazer. Quando você acessa o Infojude, tem um campo lá do administrador, o magistrado, que ele delega a prática do ato para o oficial. E ele é avisado de cada ato que você pratica no sistema, chega uma mensagem para ele. Então, é um ato ordinatório. Ele te autorizou. Antes disso, ele afastou o sigilo fiscal do investigado e autorizou você acessar o seu sistema, tanto que o próprio sistema da Receita permite a delegação, assim como o CISBAJUDE, o RENAJUDE e tantos outros. Então, são atos ordinatórios, gente, para poder facilitar o serviço. Respaldo para adotar as atribuições tecnológicas e modernização com base constitucional. Aí eu cito os artigos do Código de Processo Civil, né, que falam de localizar parte, identificar patrimônio, e o 196 do Código de Processo Civil é muito importante, que ele fala que cabe ao CNJ a incorporação desses avanços tecnológicos. Tá? Então, com o meio eletrônico, a gente agiliza, antes de sair de casa, eu já avalio qual a melhor situação. E lá no meu tribunal, assim como em outros, são até dispensados uma diligência física, caso você não localizou nenhuma naquela pesquisa, a não ser que tenha um fato relevante que deva ser considerado nos autos ou uma determinação do magistrado. E como eu citei lá da tela no rodapé, esse material que vai ser compartilhado com vocês, o artigo 1º fala, pesquisa e busca de bem somente pelos sistemas listados pelo CNJ. O 2º, transmitir ordens fora dessas regras pode ser a responsabilização funcional, processo administrativo. A lista oficial é mantida lá no site do CNJ e a gente deve manter transparência,
Cuidado para aquilo que vai juntar o processo, na dúvida, junte em sigilo, tá? Se não tiver norma no seu tribunal. Mas a gente precisa desse regramento mínimo para poder prosseguir. A 600, pessoal, ela trouxe alguns pilares, que é a inteligência processual. Você não vai ser mero coletor de dados, mero entregador de intimações, citações ou notificações, coisas que podem ser feitas por outros meios, pelo correio. Ela define uma atuação mais estratégica para a nossa carreira. Isso foi fruto de muita luta pela FENASSOJAF, pelas associações, porque eles estavam com a ideia, com o avanço tecnológico, domicílio judicial eletrônico, não sei o que lá, o oficial não fazia mais nada. A gente está agregando valor para a nossa função. O trabalho colaborativo, a gente tem que trabalhar em conjunto com as centrais de mandado, com as secretarias, para o negócio funcionar, não é só passar a batata para frente. Até ontem eu conversei com a colega Munira, do ping-pong, ela falou, eu falei a mesma coisa, porque senão fica aquele ping-pong, toma aqui para você, toma aqui para você. E o negócio não anda. O êxito da execução, ele é inversamente proporcional ao tempo que você gasta. Se você gasta muito tempo para prosseguir a execução, aquela execução, a chance mínima está fadada ao fracasso. Então, pessoal, e a gente é o elo fundamental entre isso tudo e a entrega do bem da vida, que é o valor que o cara quer, às vezes o alimento, numa ação de alimentos, numa ação trabalhista. E a gente exige na prática localizar bens e pessoas, sistemas InfoSeg é muito bom para isso. Você prepara uma diligência, sabe se o cara tem arma, se ele tem condenação criminal, se ele tem boletim de ocorrência. Então você já vai mais atento. Você vê a foto do cara, que você vai localizar, da pessoa. Então você estuda e vai mais seguro, não vai no escuro. Para você ser um cara complicado, você já se prepara para aquela diligência. Você vai decidir de maneira proativa, com base nos dados que você coletou, como você vai agir naquela execução, te traz autonomia, poder de decisão, vai integrar toda essa engrenagem, esse fluxo. Tem que ter um fluxo claro nos tribunais, para não ter ruído de comunicação entre vara, secretaria, central de mandados, porque isso traz um retrabalho. E o oficial de justiça, ele é o elo que vai materializar aquilo que foi decidido no processo. Eu até cito, eu não sei, acho que está aqui, uma citação do doutor Humberto Lucena, eu brinco até que eu sou estagiário dele, tá? Porque ele que é fera. Então, modernizou-se o método de trabalho, em resumo. A função permanece intacta. Como demonstrei para vocês, a gente já fazia isso, só que de maneira física, arcaica, no sol quente, ou na chuva, ou no frio. Você pode preparar a tua diligência antes de sair de casa. O que permanece? Diligência de campo. Busca pressão, avaliação, condição coercitiva, etc. A gente é a peça-chave da execução. O que moderniza? Localizar bens e pessoas por meios eletrônicos. A gente pode transmitir aquela ordem pelo sistema que antes era transmitida lá. Eu, outro dia, fui no cartório de propósito. Gastei 50 e poucos minutos entre todo o processo. Olha que o cartório fica a 1 quilômetro da minha casa, porque a vara expediu um mandado para registrar penhora no cartório. Não cumpriu a 584 de 2024 do CNJ. Eu vou fazer, aí fotografei tudo, o protocolo, o tempo que eu gastei, só para mostrar. E acompanhei o processo, foi devolvido. Porque mandaram fazer pelo penhora online, que agora está saindo esse mês, e vai ser feito pelo CEP Registro, CEP Jude. Inteligência processual somada com a atuação de campo, ou seja, você já preparou diligência, estudou o devedor, e você tem aquela expertise que só quem está lá na rua sabe, e vai lá e consegue ter mais efetividade para execução, porque o que importa é entregar efetividade. Não adianta ter uma sentença muito bonita e o cara não receber nada. E a gente faz essa análise crítica antes da diligência externa. Então, o valor técnico da nossa atuação, ela migrou. Tá? Passou a não ser também só através do meio analógico, arcaico, também não ser só na coleta de dados. Porque coletar dados, gente, eu conheço pelo menos uns 10 robôs que entram em todos os sistemas e fazem todas as pesquisas para vocês. Aí compilam aqueles dados para vocês. Precisa do oficial ser digitador?
O oficial tem que analisar aqueles dados que foram aplicados àquele processo, aquela situação, a região dele. Se não for da região dele, é do colega. Então, coletar dado, isso o robô faz. E daqui a pouco, já faz a análise, na verdade, em alguns casos. Mas precisa do olhar humano para poder revisar e ver qual o caminho melhor. Então, a atividade externa do oficial deixa de ser só lá de em campo, olhar para a cara do devedor. Ela passa a combinar a utilização de sistemas, a análise dos dados, com a atividade externa. Tá? E a gente decide ali, quando você vai receber um mandado de penhora livre, eu detesto. Eu fiz um despacho na vara que eu trabalhava, quando era diretor de secretaria, que os juízes acataram, só ia ser expedido um mandado de penhora livre se o exequente acompanhasse a diligência e se fosse localizado os bens em uso, baixo valor comercial, ele quisesse assistir na penhora, ele tinha que manifestar o interesse de adjudicar. Porque levar geladeira, televisão, computador, ninguém arremata em leilão. Você compra 30 vezes na Casa Bahia com garantia. Ninguém arremata isso, cacareco. Mas os caras querem que você vá lá na casa olhar, não, eu vou incomodar o devedor. É papo furado. Agora, você joga, pelo princípio da colaboração, você joga a obrigação para ele ir para você, para ele remover o bem. Quem me conhece já sabe, já resolvi a execução piorando porco, de 250 quilos. Foi pago. O devedor adjudicou. Removi freezer, mas foi adjudicado. E dezenas de outras situações. E aí, pessoal, sobre essa questão de coletar dados, repassar dados, é sobre vida. Sei lá, vou coletar hoje porque o servidor do CQD não sabe acessar o sistema e não sabe coletar o dado. O que vai trazer valor e um ganho para a nossa atividade é a análise de dados combinado com nossa atuação externa. Então, o que o oficial não é, já foi falado aqui diversas vezes, é mero entregador de comunicações, de intimação, mero coletor de dados. A gente tem que ser um analista crítico daquele dado. A gente tem que combinar aquele dado com a diligência de campo e com o nosso conhecimento do território. Porque se a gente não for realizar o ato de avaliação ou de penhora, porque o bem não está na nossa região, mas o nosso colega conhece, ele vai ter aquele relatório. Tá? Como estava dizendo na sequência, o dado ele não substitui a diligência, ele qualifica, ele traz elementos para você melhorar a sua diligência. Aqui, eu fiz um comparativo antes e depois. A diligência cegas, sem dados prévios, você não sabe quem é o cara, se ele é bandido, se ele tem carro, se aquele carro que está na casa dele, ele apresenta o documento para você. Você não tinha... Eu já fui fazer penhora de veículo, o cara apresentava o documento, o Renavan lá. Tal. Mas você não tinha acesso a sistema nenhum para se aquele veículo estava com restrição, qual era a situação, se IPVA atrasado, hoje você tem. Deslocamento, diligência orientada para inteligência processual. Deslocamento por bens sem valor prático, que eu acabei de falar da penhora de televisão, geladeira. O cara pode ter 3 geladeiras, você penhora uma, ninguém vai querer arrematar. Aí você precisa, a não ser que o exequente participe da diligência e queira penhorar. Na Justiça Federal, isso é um pouco mais complexo, porque a maioria das vezes o exequente é Caixa, ou é a União, né? Então é mais complexo. Mas na Justiça Estadual e do Trabalho isso funciona. O deslocamento do secretário técnico, o risco pessoal, né? Você não conhecer o seu devedor. Hoje, a gente consegue mitigar o risco com as informações que a gente consegue obter do executado antes de realizar a diligência. O resultado incerto, e hoje a gente consegue maior efetividade. Como isso aqui já foi falado diversas vezes também, a diligência, hoje, ela é uma integração da pesquisa virtual, daquela análise de dados, e elas não se competem, elas se complementam, elas se integram. E aí eu cito aqui, cadê o nosso colega Humberto Lucena, que ele citou nesse evento, somos responsáveis por materializar a execução de decisões judiciais, e, mesmo com o avanço tecnológico, a figura humana é essencial nesse processo. Gente, eu fui num sítiozinho, um negocinho pequeno, não sabia que era mais pobre, se era exequente ou executado. Eu penhorei um porco de 250 quilos, mas conheci um barrão lá no norte. Mas saiu satisfeito. Eu só levei um porco, o devedor ficou com mais 5, e o exequente ficou satisfeito, não.
resolveu o processo. A figura humana que fez essa avaliação. Que não aparece em sistema nenhuma. Pobre coitado lá que tem 5 porquinhos. Esse era um porcão, né? Então, pessoal, fica aí, ó, essa frase do colega. É isso que a gente tem que ter em mente. Autonomia é poder de decisão sobre onde e quando ir a campo. A partir do momento que você chega lá perante a administração, você justifica. Eu entendo os sistemas, ele tem que ser utilizado dessa forma, isso não tem efetividade, porque esse sistema funciona assim, assado, você vai ser ouvido. Não vai, porque, vou falar em off aqui, quem está acima da gente não entende nada disso, muito poucos. As execuções na Justiça do Trabalho, principalmente, elas são delegadas aos diretores de secretaria. Se algum se interessa, aí às vezes está. Por isso que é importante esse diálogo. Muitos poucos magistrados se interessam pela... E se interessam, são por assuntos mais complexos, não pela prática, como acontece para a gente no dia a dia. Então, a pesquisa elimina essa diligência inócua, mas também ela abre um leque. Você com mandado padronizado de pesquisa, patrimonial, penhora e avaliação. Eu não vou receber a indenização transporte no caso da Justiça do Trabalho. Gente, você fez a pesquisa, mas você, oficial, pode avaliar e entender que cabe uma diligência lá no local, para ver se no pátio da empresa tem algum veículo, puxa as placas, procura saber de quem é, ou na residência do devedor. Esses dias a gente resolveu um processo assim. O devedor usava um veículo que estava em nome de uma filha menor que estudava em outro estado. E foi resolvida a execução assim. Porque foi demonstrado que ela não tinha capacidade econômica de adquirir veículo. A overdose, está chegando no final, tá? A overdose de sistemas. Gente, eu não trouxe aqui para vocês, mas tem tanto sistema que você fica zureta. E a gente está numa fase de transformação. Uns estão incorporando outros. Então, algum sistema está virando módulo do outro. E aí o Sniper tem os lançamentos que normalmente coincidem com o término de gestão de algum presidente da STF, que fala que vão entregar, mas aí não entregam. E que hoje não está resolvendo muita coisa. A gente tem que ter o domínio técnico e cobrar dos tribunais a capacitação. Tá? Para poder o quê? Não só entender como funciona, mas como fazer análise crítica dos dados. E aí a gente vai combinar isso com as diligências internas. Agora fica um alerta, pessoal. Não acessem nenhum sistema se não tiver um mandado respaldando vocês, uma decisão. Não consulte para qualquer outro fim. Por quê? Tudo é rastreado. Uma hora pode dar problema. O vizinho que arranhou meu carro com o carro dele. Não sei, sai fora. Tá? Tudo tem um sentido de ser. Essa mudança agora do Renajut ser acessado só por VPN. Está tudo na PDPJ. Tudo tem um sentido. Os gargalos, pessoal. Os gargalos não são tecnológicos, são estruturais. As ferramentas estão postas aí para a gente. O que limita a nossa atuação de todos os colegas aqui, às vezes dentro do próprio tribunal, tem magistrados que praticam de uma maneira diferente do outro. O colega da mesma região, por exemplo, pega a vara lá de Ouro Preto, tem 2 varas, um juiz faz assim, o outro faz assado. Tá? Inclusive, um titular da segunda vara é meu amigo, doutor Marcos Barroso. Então, o que limita a nossa situação é a ausência de capacitação adequada, porque muitas vezes ele vem com um cara que vai falar de um assunto muito complexo que não se aplica à nossa realidade. Eu já fiquei perdido, até em algumas capacitações. A ausência de governança, ou seja, é você organizar essa bagunça que está posta para a gente enfrentar. Com norma, estabelecendo as atribuições de secretaria, oficial de justiça, ou seja, cada macaco no seu galho. E aí, pessoal, tem os ganhos conquistados, mais visibilidade, menos questionamentos indevidos se tiver um fluxo pré-estabelecido, registro objetivo, a gente vai falar, penhorei esse carro
por isso. Não piorei porque ele tem 20 restrições. Ou porque ele tem baixa administrativa. Porque ele foi roubado. E o maior protagonismo para a gente, se a gente atuar, né, com esse espírito. Passivo, efetivo, foi falado aqui agora, efetivo reduzido. Todos os tribunais, todos os colegas enfrentam. Porque naquele primeiro momento teve a ideia, não precisa mais de oficial, tudo tem tecnologia, agora é domicílio judicial eletrônico. Sabe o que as varas fazem? Elas expedem mandado, notificação pela e-carta, domicílio judicial eletrônico e por oficial de justiça. E aí, você chega lá, o cara ri, mas eu já recebi. Pelo domicílio judicial, pela e-carta. Mas por segurança. Limitações estruturais tecnológicas. Nós temos... Brasil é continental. Como eu falei, eu trabalhei em Roraima e tem lugar que não pega internet. Lá no Amazonas, os colegas lá, eu ministrei o curso recentemente, a Eusa, estava presente, o Robert. Tem situações assim, local que você chega de barco. Ruído entre oficial e secretaria. Esse é um problema sério. Oficial e vara, oficial e central de mandados. A gente tem que se mostrar mais colaborativo. Eles não querem problema. Eles querem solução. Se você estuda, se prepara e leva a solução pronta para eles, eles vão ter que aceitar, porque eles não sabem como funciona. Mal como funciona um sistema. E aí, né, naquele gargalo, é a questão da ausência de capacitação adequada, normatização, que mesmo nos tribunais que têm normatização, às vezes, ela é insuficiente ou está desatualizada. Principalmente nos tribunais de justiça e federais. A estratégia, reivindicar para construir a norma. A gente tem que ter o domínio técnico para poder ir lá, abrir a boca e falar e ser ouvido. Participar dessa construção, se oferecer como parte, a gente pode simplesmente aceitar ficar calado, que é o que ocorre na maioria das vezes, todo mundo sentado bonitinho, no dia que vem a norma de cima para baixo, aí todo mundo chia. Vou ser DJ, vou reclamar, vou falar com a FENAJUF, eu vou falar isso. Ou você se antecipar e pedir voz, cria um grupo de trabalho. Eu estou participando do grupo de trabalho, acabei de participar de um, eu vou entrar em outro agora para dar recomendação. Eu queria participar? Não. Porque acaba me aborrecendo. Mas você acaba sendo impelido a estar lá, porque senão o negócio corre solto. Cada ideia que vem, tirada, não é nem de trás da orelha. E aí, pessoal, o que fica a sugestão para a FENASOJAF, para as associações, para os sindicatos, eles criarem um grupo de apoio, eu sei que é complicado, para poder prestar essa assistência para cada regional adequada ali, a situação local. Né? Fazer uma reunião com as entidades, para ver como é que está aí, vamos tentar fazer vocês serem ouvidos, levar essa experiência do 15, do 5, do 2, da 17ª. Beleza, pessoal? E aí, acho que encerrou aqui. Opa. Conclusão. Tecnologias, elas ampliam o nosso protagonismo. Conhecimento técnico que valoriza a carreira e a efetividade da execução. Então, a gente tem uma janela de oportunidade agora para primeira vez, continuar esse processo para a categoria em nível nacional, seja justiça estadual. A gente tem oficial de justiça até na Justiça Militar da União. Poucos sabem disso, a mesma carreira. Só que eles podem utilizar algumas ferramentas de maneira diferente lá, mas não fazem uso. Não para a efetivação da execução, mas para a localização de pessoas, né, para poder mitigar os riscos da diligência. Era isso que eu tinha para falar, pessoal. Esse material vai ser compartilhado para vocês. Obrigado, pessoal. Sem maiores delongas, já vamos passar para o nosso próximo painelista, Alexandre Franco, presidente da OAJustra. Está contigo, Alexandre. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer a FENASOJAF, na figura da Fabi, que gentilmente fez o convite para que eu pudesse contribuir com esse debate, que já dura lá no TRT 2 há 11, 12 anos já, que a gente já faz esse debate sobre o uso das ferramentas eletrônicas pelos oficiais de justiça.
Meu nome é Alexandre Franco, eu sou oficial de justiça desde 2011, e então faço 15 anos, né, nessa carreira esse ano. Atuo desde que comecei na carreira na Central de Mandados de São Paulo, do TRT de São Paulo. É o maior tribunal trabalhista do país. Nossa central de mandados, quer dizer, todas as centrais de mandados do nosso TRT recebem cerca de 410 mil mandados por ano, o que dá cerca de 35 mil mandados por mês no nosso tribunal. Estou presidente da OAJustra, né, essa entidade que representa os oficiais associados do nosso tribunal, o que é motivo de orgulho para mim representá-los. E tenho pós-graduação em Direito, Processo do Trabalho e Direitos Humanos. A Fabiana, quando fez o convite, pediu para que eu apresentasse um pouco da trajetória que o nosso tribunal trilhou, né, na outorga do uso das ferramentas para os oficiais de justiça. Então, eu vou falar qual o caminho que o nosso tribunal trilhou até chegar ao modelo que a gente tem hoje. Um breve histórico: em 2015, né, um provimento do tribunal passa a atribuir aos oficiais de justiça a competência para executar as ferramentas, e ele previu, então, que as varas pudessem expedir mandados para cumprir diligências eletrônicas, né, o uso de ferramentas eletrônicas. A gente, em 2015, permanecia na central de mandados cumprindo esses mandados, que a gente chamava de mandadão. Em 2017, o tribunal decide que o trabalho dos oficiais de justiça no uso das ferramentas eletrônicas nesse modelo de central de mandados não estava sendo bem executado por nós. Então, decide, de forma unilateral e muito autoritária, remover para cada uma das varas um oficial de justiça, o que acaba desfalcando as centrais de mandados e acaba, enfim, é um modelo que empurra para os oficiais que permaneceram na central de mandados a competência de cumprir todos aqueles mandados sem o auxílio desses colegas. E foi um período difícil, porque o modelo do TRT2 é um modelo de central de mandados que nós entendemos que é o modelo mais racional para trabalhar no nosso tribunal. E muitos colegas adoeceram nesse período porque foram, de uma hora para outra, empurrados para as varas do trabalho, muitos sofreram assédio moral, muitos aproveitaram para se aposentar nesse período, porque não acharam justo, né, a forma como o tribunal nos tratou. E a gente avisou que esse modelo era um modelo falido, porque a trajetória que a gente tinha até então no tribunal era de muito êxito na forma como a gente organizava a distribuição de mandados por centrais de mandados. E então, em 2019, depois de muita luta, né, quero saudar os colegas do TRT2 que estão aqui, da OAJustra, porque foi um período de muita luta e a gente conseguiu retornar para as centrais de mandados com a promessa, e o tribunal determina o retorno dos oficiais para as centrais de mandados, com a promessa, então, de criação de um núcleo de pesquisa patrimonial. Então, o retorno dos oficiais para as varas, ele foi condicionado à criação de um núcleo de pesquisa patrimonial ocupado exclusivamente por oficiais de justiça. Em 2020 é regulamentado o Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial, que é o GAEP, e nesse primeiro momento se deslocam 90 oficiais para esse núcleo. Então, os oficiais deixam de estar subordinados à cadeia de comando das centrais e passam a estar subordinados diretamente à corregedoria. E passam a cumprir, dentro desse núcleo, essas pesquisas eletrônicas. Nesse primeiro momento, esses 90 oficiais são divididos em subgrupos. Então, tinha oficial que só fazia Cisbajude, oficial que só fazia Renajude, oficial que só fazia Arispe. Foi uma época que a gente até chamava de os Cisbajuders, os Infojuders, os Renajuders. E foi um modelo que era ruim, né? A gente tem aí os problemas desse modelo: falta de parametrização, alta fragmentação do trabalho. Então, colegas que só faziam uma coisa, uma tarefa muito repetitiva, muito fragmentada.
e o mais grave de todos era o atraso na devolução de mandados, porque um único mandado tinha que passar por todos esses grupos. Então, às vezes, passava pelo Cisbajude, quando chegava no Renajude, aquela pesquisa com um monte de veículo, atrasava na devolução, e então os mandados demoravam a retornar para o processo. Então, o tribunal entende que o melhor modelo seria os oficiais passarem a fazer todas as ferramentas, e isso agiliza o trabalho e acaba parametrizando os critérios de pesquisa. Já em 2024, é uma grande transformação que a gente tem no tribunal, com a implantação do sistema satélite Argus Poupa Convênio. O Argus ele é um sistema satélite, ou seja, ele não está dentro do processo judicial eletrônico, ele não está dentro do PJE, ele orbita, né, ele gravita em torno do PJE e troca informações. E a partir de 2024, todas as ordens de pesquisa, né, todos os mandados de pesquisa passam a ser cumpridos, passam a ser expedidos dentro desse sistema. Né? É um sistema que, conceitualmente, ele estrutura, compartilha e reaproveita os dados patrimoniais entre os servidores e unidade judiciária. Ou seja, o tribunal, em 2024, com o Argus, ele, de fato, implanta um grande banco de dados. E não é simplesmente um banco de dados que a gente vai lá e pesquisa se já teve alguma pesquisa para aquele CNPJ, para aquele CPF. O resultado das pesquisas e o reaproveitamento ele é automatizado. E essa é a grande revolução desse sistema. Rapidamente aqui, é uma página do Argus, tá? Ele é muito parecida com a página do processo judicial eletrônico. Esse modelo que eu usei, ele só tem uma ordem, tá? Então aparece ali, Central de Pesquisa Patrimonial 1, quer dizer que só tem uma ordem para cumprir no painel desse oficial de justiça. Ela aparece ali, né, como se fosse um mandado, né, exatamente como um mandado, e ali embaixo, ali em cima onde está a seta, está escrito 10. Esse mandado que eu usei de exemplo, ele tem 12 executados. E cada executado, você precisa pesquisar quatro ferramentas. Cisbajude, Renajude, o Arispe e o Infojude. Só que ele já dá ali que nesses 12, né, executados e com 4 pesquisas, o que daria 48 tarefas, você só tem 10 tarefas para cumprir, porque todas as outras já foram reaproveitadas automaticamente pelo sistema. Essa é a tela, né, um pedaço da tela de reaproveitamento. Aqui na coluna você vê a pesquisa, por exemplo, do Cisbajude foi concluída, a outra do Arispe não concluída, quer dizer, precisa fazer, e todas as outras já estão reaproveitadas e incluídas automaticamente no sistema e integradas ao PJE. E aí, aquilo que a gente precisa cumprir, a gente abre a tela de convênio, né, e a gente sugere dividir a tela, e você copia e cola. E todas as informações do Argus vêm com o botão de copiar. Então, o oficial copia, cola, o que é muito prático. Os resultados desse modelo Argus. O reaproveitamento que a gente tem hoje, né, ainda não está concretizado em números, mas é de 30% a 40% de taxa de reaproveitamento. Ou seja, de 30% a 40% de trabalho que deixou de ser desempenhado pelo oficial através da automatização. A correição, né, que era um debate que a gente fazia, como é que a gente vai computar o trabalho do oficial se para de expedir mandados. O próprio sistema, né, quando vai fazer a correição, né, o coordenador transforma as ordens do Argus em mandados para fins de correição. A correição de 2024, que são os dados mais completos que nós temos, foram expedidos 175 mil ordens, ou seja, 175 mil mandados, só que cada mandado com uma série de tarefas, né? Temos hoje, em 2024, 95 oficiais, o que dá uma média de 154 ordens oficial por mês, cerca de 35 a 40 mandados por semana. Em dados gerais, o tribunal divulgou uma notícia dizendo que esse sistema economizou 1.200.000 em recursos financeiros e uma economia de 8.000 horas de trabalho. E aí é uma pergunta, né? Para onde está indo essas 8.000 horas de trabalho, né? Porque o trabalho não tem diminuído. Atualmente, né, o Argus ele foi desenvolvido pelo TRT2 em parceria
com o TRT da 12ª Região de Santa Catarina e atualmente está sendo usado ou em vias de implantação nesses tribunais aí de baixo, né? Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Paraná, Amazônia e Roraima, Paraíba, Rondônia e Acre e Espírito Santo. Esse modelo do tribunal, né, que nós caminhamos para o GAEP, né, que é um modelo onde os oficiais não fazem tudo, né? Nós temos hoje 494 oficiais no TRT2 e cerca de 100 estão no GAEP. Então, os outros 300 ali, 380, 390, estão fazendo exclusivamente diligências nas ruas. Os pontos positivos desse modelo, né? Sem nenhuma crítica, eu acho que a gente tem muita crítica sobre esse modelo, mas o caminho que nós trilhamos, né, da luta que nós travamos para sairmos das varas, culminou no modelo onde tem um núcleo exclusivo para isso. Ele possibilita a especialização do trabalho, então os oficiais que trabalham com isso ficam expert no trabalho. Há um ganho de produtividade, isso é um elemento de elogio do tribunal constantemente ao GAEP. Aprimoramento contínuo das ferramentas, porque você tem um núcleo exclusivo para trabalhar com isso. Facilita a gestão, né, de quem está coordenando esse trabalho, porque atua em cima de uma única forma de trabalhar, que são as pesquisas, as ferramentas. E ela possibilita uma contínua viabilidade de inovações institucionais, né? O Argos, por exemplo, foi possível porque nós tivemos um núcleo dedicado, né, a essas tarefas. Lembrando que os oficiais que estão no GAEP têm, né, o direito de cumprir as 20 diligências mês para não perder a sua GAI nem a sua indenização de transporte. Então, eles continuam cumprindo as diligências, né, dentro da sua área de CEP. Então, eles estão lotados no GAEP, mas estão também cumprem mandados de rua numa faixa de CEP, para a gente ter assegurado a esses oficiais a percepção dessas verbas. Os pontos negativos do modelo, né, de GAEP no TRT2, né? Há uma fragmentação da nossa carreira, né? Uma carreira onde você tem 2 tipos de oficiais. Isso é um grande problema para a gente, porque a gente perde unidade, a gente perde reconhecimento do trabalho, né? Um pouco do que o Jean falou, né? O que a gente está fazendo? Depende. Se você está no GAEP, você está cumprindo essas ferramentas. Se você não está no GAEP, você não está cumprindo. Então, 2 modelos de oficiais, o que é a fragmentação da carreira. Há um claro risco de um desvio de função. A gente teve um ato no tribunal há pouco tempo de oficiais do GAEP que foram removidos para cumprir uma tarefa administrativa no setor de precatório. E quando nós sentamos com o juiz responsável, a alegação foi que esses oficiais já faziam atividade interna. Ou seja, há uma compreensão do tribunal que as ferramentas elas se enquadram como atividade interna dos oficiais de justiça. Pode ser uma visão individual desse gestor, mas foi verbalizado por ele e foi um dos argumentos para nos desviar de função. A divisão da cadeia de comando é um problema, porque se a gente tem uma dificuldade com os colegas que estão em determinados setores, a cadeia de comando é diversa. Então, os oficiais do GAEP estão subordinados diretamente à corregedoria. Já os oficiais da central de mandados, eles estão subordinados até à seção judiciária, que está ligada à vice-presidência. E há um desequilíbrio operacional constante, porque quando a gente criou o GAEP, os oficiais mais antigos puderam optar pela antiguidade onde queriam ser lotados. E, obviamente, em razão das ferramentas serem algo novo, esses oficiais optaram por permanecerem nas centrais de mandados. Então, o GAEP foi, de imediato, ocupado pelos recém-impossados, pelos oficiais mais novos. Então, hoje em dia, a gente tem, desde 2020 para cá, as aposentadorias ocorrem exclusivamente nas centrais de mandados, né? Os adoecimentos em razão da atividade externa ocorrem nas centrais de mandados. O GAEP está sendo usado como uma enfermaria, às vezes. O oficial está com problema de deslocamento, porque torceu o pé, ou não está podendo sair à rua, o oficial, ao invés de conceder a licença, desloca ele para o GAEP. Então, há um desequilíbrio operacional no tribunal com esse modelo dicotômico, né? Porque, enquanto a gente está experimentando nas centrais de mandados diminuição contínua do quadro,
o GAEP continua com o mesmo quadro, ou até um pouco elevado. E isso gera um profundo sentimento de injustiça entre os colegas, porque, enfim, o fato da carreira estar fragmentada gera nos colegas uma sensação de que tem alguém trabalhando mais, tem alguém trabalhando menos, e o tribunal, né, na nossa visão da associação, que tentamos continuamente reivindicar novas nomeações, parece que se utiliza desse desequilíbrio para dizer que já tem muitos oficiais. Então, quando vão computar o número de oficiais, para justificar, né, o quadro, eles somam todo mundo. Só que o trabalho não é distribuído de forma equânime. Conclusão, né, já estou encerrando, quero ser breve. Acho que em 2010, ali 2011, a nossa carreira passou por uma profunda transformação e que quase ninguém fala sobre isso, que foi o advento do processo judicial eletrônico, o PJE. Até o PJE, o oficial tinha um trabalho, cumpria tarefas muito claras, né? A gente recebia o mandado vinha com anexos e a gente ia para a rua cumprir. O que dava para a gente também pouca dimensão do todo do processo que a gente estava cumprindo. Uma visão até um pouco alienada do processo. A gente sabia que a ordem estava ali e tinha que ir. Mas o processo judicial eletrônico, e acho que isso tem muito a ver com o futuro da nossa carreira, com a inteligência processual, o PJE nos empurra para dentro do processo e nos transforma, né, em agentes do processo. O processo deixa de ser tutelado exclusivamente pela vara e pelo juiz, e ele passa a sofrer observação contínua, atuação contínua de vários setores, né? Os advogados, por exemplo, quando precisavam consultar o processo, precisavam ir à vara, pedir vistas. Hoje não, hoje o processo está acessível. Então, o fato do processo ter se tornado acessível com o PJE muda radicalmente as nossas atribuições. Analisar o processo foi uma tarefa criada com o PJE. Nós não fazíamos isso. Não era nossa competência analisar o processo. Hoje, nós analisamos o processo, muitas vezes porque a vara não junta os documentos que precisam juntar, mas, sobretudo, porque ele está ali, acessível para a gente. Então, a gente tem um mandado de constatação, a gente quer olhar, deixa eu olhar aqui qual é o despacho. Deixa eu olhar também a petição que o advogado fez. Pô, ele falou de um documento. Daqui a pouco você perdeu ali meia hora, 40, uma hora, analisando um processo, fazendo um trabalho que a gente não fazia, né? Acho que o sistema Argos, aqui que eu falei brevemente, ele pode até colocar essa mesa num debate, Fabi, que é o seguinte: qual é o futuro dos oficiais de justiça depois das ferramentas eletrônicas? Porque me parece que a busca, as ferramentas, vai ser facilmente superada pela inteligência artificial, pela robotização, e o Argos já demonstra isso, como é possível reaproveitar as pesquisas que já foram feitas. E acho que cabe a gente encontrar, né, um sentido para essa carreira. Acho que o sentido passa por compreender qual é o papel que nós temos hoje dentro do processo. A partir do momento que a gente passou a ter acesso ao processo, nós podemos fazer muita coisa. Nós podemos contribuir de forma muito mais ativa para a resolução processual, e não simplesmente ir à rua, cumprir um mandado ou fazer uma breve pesquisa. Bom, é isso, pessoal. Agradeço muito aí a atenção de vocês. Obrigada, Alexandre. Foi muito bom a palestra prática. E a gente acaba vendo que não tem fórmula mágica e o resultado, os resultados só são satisfatórios quando tem cooperação entre tribunal e oficial de justiça. Isso está cada vez mais difícil. Isso está cada vez mais difícil, principalmente se a gente não tiver bem organizado, e organizado nas nossas associações, né, principalmente, que é para fazer esse meio de campo. E realmente essa é uma reflexão necessária. Hoje a gente já se pergunta, né, qual é o nosso papel hoje, e o mundo está numa transformação tão rápida, tão dinâmica, o que será amanhã? Então, fica aqui a pergunta de onde nós queremos chegar e de que forma vamos querer chegar lá. Não é mais cumprir o trabalho e ir para casa como se nada tivesse acontecido, como a gente fazia alguns anos atrás. Passo a palavra agora para a doutora Adriana Ferreira Machado, que é coordenadora, colega oficial de justiça, coordenadora da COAMA, Coordenadoria de Administração de Mandados do TJDFT.
É oficial de justiça desde 1995 e coordenadora da Coama desde 2025. A Adriana foi professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. É licenciada em Letras, Espanhol e bacharel em Direito pelo CEUB. Possui curso de extensão pela Escola da Magistratura e pós-graduação em Direito Público. Seja bem-vinda, Adriana, colega. Muito obrigada pela tua presença. Passo a palavra para ti. É com muita alegria que eu estou aqui, né, a convite do Júlio, para trazer a realidade do nosso tribunal. Eu acho importante a gente entender como é que está o TJDFT, né, diante dessas novidades que a gente está ouvindo aqui. E a gente tem muito a aprender, por quê? Porque a gente ainda vai implantar, né? Então, antes de falar como está a implantação, eu queria mostrar para vocês como é que está o nosso quadro hoje, tá? Então, vou fazer assim, mostrar rapidamente a nossa situação atual. Por quê? Porque isso vai impactar diretamente a implantação no TJ. Quando a gente assumiu a Coama, em 2025, a gente pegou uma situação já bem crítica, já com 70 cargos vagos, né? E aí o número de aposentadorias só aumentando, e até que a gente chegou no patamar de 80 cargos vagos. Desses 80 cargos vagos, nós ficamos 1 ano e pouco sem provimento nenhum, né? E agora que nós tivemos o provimento de 10 vagas. Bom, o que isso vai impactar? O que vai impactar é que a nossa distribuição mensal de mandados é de 70 mil mandados. Então, a carga por oficial é muito alta. Então, se você desconta os setores rurais, que tem uma carga um pouco menor, numa faixa de 120, 130 mandados, você vai ver que os setores urbanos estão fazendo 180 a 200 mandados. Então, quando eu olho aqui para as carinhas, né, dos colegas, eu fico pensando, que hora nós vamos fazer essa pesquisa? Né? Porque a gente não dá conta nem do que chega na pasta todo dia, né, até como vai ser essa implantação. Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui, né, depois do provimento dos 10 cargos que aconteceu mês passado, nós temos 70 vagas em aberto, tá? E a gente percebe que a diferença de tratamento, como já foi colocado aqui, né, nos outros tribunais, é tudo a mesma coisa, gente. Vocês podem ver que o analista judiciário da área judiciária sem especialidade só tem 6 vagas em aberto. Por quê? Porque o provimento foi muito maior do que o nosso. Enquanto que o nosso, que ficou, né, o provimento foi bem lento, e depois parou por 1 ano e pouco, a gente chegou nesse patamar de 70 cargos vagos. Tá? Então, isso impacta muito o nosso trabalho. E aí, o que a gente vai ver é esse acúmulo, né, nos últimos anos, de aposentadorias. E a gente vai ver nessa tabela a quantidade de perdas e as posses. Então, os números o número de posses não acompanha a quantidade de perdas. Então, isso aqui é só para a gente ter uma visão de como está a nossa situação. Bom, quando a gente passa para a evolução do quantitativo de mandados, deixa eu falar para vocês aqui do número aqui, porque aí fica mais fácil da gente entender. A gente vai ver que o quantitativo de mandados, ele chegou atualmente em 70 mil mandados ao mês, né? Se a gente for multiplicar isso aí pelos 12 meses, nós vamos ter 800 e tantos mil mandados ao mês. Bom, dessa quantidade de mandados, para apenas 482 oficiais, e agora, com os 10 oficiais, 492, nós vamos ver o seguinte, uma sobrecarga de trabalho. Bom, desses 482 oficiais, 61 já estão em abono de permanência. Qual é a nossa preocupação? Quando implantar, esses oficiais que estão no abono vão querer aprender essa pesquisa em tantos sistemas? Eu trouxe para vocês a lista da quantidade de sistemas previstos, tá, na resolução. E aí vocês vão ver que é uma lista enorme,
né? E eu tenho certeza que muita gente vai falar, não, não dá, não vou encarar isso daí, eu vou aposentar. Então, a gente tem essa preocupação em perder esses colegas que poderiam estar contribuindo mais tempo, poderiam estar ajudando por mais alguns anos, e eles tomarem essa decisão por medo. Porque causa, gente, querendo ou não, você tem que passar por esse tanto de treinamento, causa medo, causa ansiedade, né? E você pergunta, que hora eu vou fazer? E como vai ser isso? A gente vai separar por grupos, igual São Paulo? Vai ter um grupo que pesquisa e um grupo que está na rua? O grupo que pesquisa recebe 20 mandados, e o outro grupo está recebendo 180? Como é que vai ser isso, né? Então, a gente vai ter que ter todas essas cautelas, né, para trabalhar com essa resolução. Então, gente, olha só, a gente vai ver que, em 2025, a média, tá, mensal de mandados estava em 62 mil, só que agora, em julho de 2026, estatística publicada, chegamos a quase 72 mil, tá? Então, a gente já viu que de um ano para o outro já subiu 10 mil mandados. Agora, a quantidade de oficiais de justiça. A gente consegue ver, né, essa linha, tá, que vai caindo cada vez mais. Nós começamos em 2018 com 543 oficiais e hoje, né, já estamos somente com 483, tá bom? Aqueles dados ali são de 2025, e agora, em 2026, 483 oficiais apenas. O quadro dos oficiais em abono de permanência representa 13% da categoria. Se a gente tivesse aposentadoria agora, a gente não sabe o que vai fazer, né? A situação fica crítica. Vai não, fica quieto aí. Gente, e a gente sabe que o dia a dia do oficial gera o adoecimento, né? E com esse adoecimento, a gente pode ver que atualmente nós temos 16 colegas em teletrabalho exclusivo. Isso, né, foi gerado por N causas de saúde, onde eles foram afastados com o devido processo administrativo junto à Secretaria de Saúde e estão afastados fazendo só o trabalho remoto, tá bom? Então, isso diminui mais ainda a mão de obra que está na rua. E aqui, a gente fez um levantamento por ano e por mês, né, da quantidade de setores que estavam cumprindo acima de 160 mandados, porque a gente acha que passar de 160 mandados é uma questão grave, porque isso leva o oficial a adoecer. Então, a gente vai ver aqui no último dado, não sei se dá para vocês verem aí, em julho de 2026, exatamente no mês passado, nós batemos o recorde. 243, tá? 243 oficiais, sendo que a gente só tem 480 e pouco, 243 cumpriram acima de 160 mandados. Então, a quantidade está exorbitante. Bom, aí esse gráfico aqui parece meio confuso, mas explico rapidinho. Isso aqui é para desmistificar a história de que a oficial cumpre tudo remoto. Gente, todo mundo que está na rua sabe que não é assim. Quando você pega o seu pacote de mandados com seus 180 mandados lá ao mês, a gente já fez um levantamento para comprovar isso daí. Você cumpre 100% eletronicamente, somente 30% dos seus mandados. Os outros 70%, eles vão ser considerados como híbridos, porque você precisou, além de pegar o carro, completar a diligência com o WhatsApp, com uma ligação, ou você cumpriu, não tinha telefone no mandado, e você teve que cumprir todo presencialmente. Então, a gente estima que 50% dos mandados são cumpridos só presencialmente, tá certo? 20% híbridos e 30% eletrônicos. Então, se não tiver o oficial de justiça, 70% dos mandados não seriam cumpridos. Tá? Então, isso é um dado bom para a gente ter. E aqui, ó, a gente traz, né,
de junho de 2025 a junho de 2026, esse quantitativo, né? 51% dos mandados foram cumpridos somente no formato presencial, 31% no formato eletrônico e 18% no formato híbrido. Aqui a lista que eu falei para vocês. Segundo, a resolução 600 chegou para a gente em agosto do ano passado. E aí, quando a gente tomou conhecimento, o nosso tribunal optou por fazer o treinamento, primeiramente, só no Cisbajude. Nisso foi criado um curso, né? E aí os oficiais estavam fazendo esse curso online. E dos 483 oficiais, gente, apenas 273 fizeram. Então, nós temos ainda 210 oficiais que não têm o curso do Cisbajude. Bom, então, nesse primeiro momento, o tribunal resolveu ofertar o curso, a gente divulgou, os oficiais fizeram. O acesso ainda não foi dado. Então, os oficiais têm o treinamento, mas o acesso ainda não começou. Os mandados não vêm ainda com essa determinação. Bom, agora, no mês passado, o PA voltou para a nossa unidade, dizendo o seguinte: não é só Cisbajude. Por quê? Porque a recomendação 170, ela vai disciplinar aqui, são todos esses acessos. Então, o oficial vai precisar saber pesquisar Cisbajude, Renajude, Infojude, Infoseg, o Sistema de Registros Eletrônicos de Imóveis, o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o BNMP 3.0 e demais sistemas. Ele não fecha o leque, né? Demais sistemas que forem necessários dentro daquela instituição. Bom, isso chegou para a gente minutou no sentido de que, para esse ano, não é possível. Por quê? A gente precisa da escola de formação oferecendo todo esse treinamento. Como a gente ainda tem um limite de 3 cursos ao ano, e a gente já havia gasto para este ano esse limite, então a nossa minuta foi no sentido de ficar para 2027, tá? Porque esse ano a gente gastou as 3 vagas com o curso de uso das ferramentas eletrônicas, né, com o IURI. Recentemente a gente conseguiu de defesa pessoal, que inclusive quem não fez a inscrição, está com a inscrição aberta ainda, tá? Ele está reformulado do ano passado para esse, então está bem legal. Então, sugiro que todo mundo faça a inscrição, tá? E um terceiro curso que é voltado para os oficiais mais novatos, tá certo? Que é sobre um apanhado geral do cumprimento de mandatos. Então, como a gente já tinha gasto a cota desse ano, a gente sugeriu que ficasse para 2027. Gente, é isso, né? Estamos aqui para aprender. Já vimos aqui a posição de 2 tribunais. Eu já tinha conversado com o Fernando sobre Santa Catarina, né? Também. E a gente está colhendo essas informações e anotando por quê? Vai ter que implantar. E aí a gente tem que ver qual vai ser o melhor formato, né? Então, vamos trabalhar juntos nessa implantação para a gente descobrir qual vai ser o melhor modelo para o nosso TJ, tá certo? Bom, gente, então, prós e contras, né? Tá aí. Que hora vamos fazer? Não sabemos. Como vai ser implantado? Também não. Então, vamos pensar nessas questões, né? E trazer essas informações dos colegas de fora que já estão trabalhando, para que a gente possa aprimorar, né? E fazer uma boa implantação que realmente seja boa para toda a categoria. É o futuro? É. A gente vai poder fugir disso? Não. Vamos ter que fazer, né? Mas que a gente faça da melhor forma possível. Tá certo? Obrigada. Obrigada, Adriana. Árdua tarefa, né? A gente sempre esbarra no mesmo ponto. Pouco pessoal, redução de quadro, aumento de trabalho e como fazer essa transição. Né? Vai ser complicada. E passo a palavra para o Adilson Oliveira dos Santos, nosso colega diretor da FenaSoJaf. O Adilson é oficial de justiça do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, é diretor de Formação e Cultura da FenaSoJaf. Com experiência nos estudos em relação ao tema,
integra o painel de hoje. Bem-vindo, Adilson, está com a palavra. Obrigada. Eu estou aqui para dar um testemunho da minha experiência. Trabalho no TRT 15, comecei a carreira como advogado de sindicato, fui para técnico judiciário, fui para oficial de justiça. Então, eu passei por várias fases e peguei desde o início, inclusive eu trabalho no TRT 15, mas trabalho em cidades mais para o interior. E passei por todas as fases. Quando eu cheguei, a sensação que eu tive quando eu cheguei, que eu assumi como técnico, na época ainda eram processos físicos, era que, assim que a juíza descobriu que eu tinha advogado antes, me colocou para fazer despacho. E quando você sai, você tem a formação em direito, você sabe muito bem o que fazer, né? Você sabe fazer despacho, porque você já tem conhecimento jurídico, então não tive dificuldade. Depois que eu passei para oficial de justiça, as dificuldades chegaram. Eu percebi que a minha formação em direito é importantíssima, eu conhecia todo o processo, a sequência do processo de execução, sabia conversar com os advogados, sabia conversar com o pessoal do assunto, interar, tudo mais, mas sofri muito no começo da carreira como oficial de justiça, porque o trabalho em campo era uma novidade. O trabalho de campo, na verdade, era o que diferenciava o oficial de justiça de todas as carreiras internas. E eu percebi isso porque eu passei pela essa experiência. E o que me faltou quando eu entrei como oficial de justiça? Me faltou apoio do meu tribunal. Como eu acho que todos aqui passaram, no começo da carreira, problemas. Embora os colegas que eu cheguei no tribunal, os colegas tentam ajudar, mas cada um tem seus problemas, né? Ema, cada um com seus problemas. E era o que acontecia. Você acaba trabalhando, apanhando muito, e vai desenvolvendo a sua metodologia de acordo com a pragmática, com a sua experiência. Isso não deveria ser assim. O oficial de justiça, ele deveria passar por um treinamento, assim como o juiz que passa, a comparação não é hiperbólica, mas ela o juiz passa, antes de ele assumir, ele passa por uma formação. E o oficial de justiça, mais do que nunca, até porque a formação em direito é insuficiente, ela é necessária, mas insuficiente, deveria passar por um treinamento de comunicação não violenta, um treinamento de como se faz uma avaliação. Alguém aprendeu a fazer avaliação antes de entrar como oficial? Não, você tem que aprender. Uma avaliação hoje fundamentada, né? Porque a avaliação é importantíssima que o oficial faça, inclusive é dos trabalhos mais importantes, e é uma das funções que mais vai sustentar a carreira de oficial de justiça, é o trabalho de avaliação de bens. Até porque não existe trabalho de avaliação sem você constatar com os seus sentidos como que está o bem, né? Uma coisa é a representação, o signo, outra coisa é a realidade, né? Uma coisa é a representação, outra coisa são os relatórios eletrônicos, dos sistemas digitais, o Google que a gente vê. Eu não sei se todo mundo sabe, acho que como tem gente do Brasil inteiro, tem regiões que o Google falha, o Google Maps não funciona, não é simples, mas é uma evolução que ajudou bastante. Então, os relatórios eletrônicos, quando você pega a própria matrícula do imóvel, lá está um terreno. E se você cometer o erro de avaliar essa matrícula de imóvel pelo Google Maps, você corre o risco de avaliar um terreno e lá tem um imóvel que acabou de ser feito. Uma benfeitoria importantíssima para avaliação. Pode ter uma piscina. Inclusive, o imóvel pode estar inundado por um rio, que já aconteceu. O imóvel não existe mais, porque ele foi inundado. O que eu quero dizer com isso é que o que eu vi pelos meus colegas são vários medos. O sentimento que eu tirei do Gianfranco falou num ponto fundamental. Formação, estruturação da pesquisa, né, e não a reprodução do quadro. Os pontos que eu destaquei na fala do Gianfranco. Bom,
formação é o que eu acabei de falar. O novato entra e não tem formação nenhuma. Deveria ter. Também deveria ter formação hoje em dia, como não existe mais processo físico, mudaram o layout, por exemplo, de você fazer uma certidão. Você não faz uma certidão como você fazia antigamente, né? Tudo na mesma linha, porque isso atrapalha a leitura. Hoje existem técnicas de você apresentar uma certidão de visualmente mais clara, até para quem vê o processo, às vezes vê no título da certidão. Inclusive, a certidão tem que ser apresentada mais ou menos com dados estruturados. O nome da certidão já tem mais ou menos falar o que ela se trata, ela tem que já falar no começo se ela é positiva. São as técnicas de fazer uma certidão, são treinamentos de como fazer a pesquisa, porque o que eu percebi é que existe um medo gigante da pesquisa. Para muita gente que já faz a pesquisa há algum tempo, eu estou falando obviedades sobre a pesquisa, mas muita gente que vai entrar com uma colega nas pesquisas, ela acarreta medo por quê? Porque a gente não sabe a operacionalidade dela. Quanto tempo eu vou levar a fazer essa pesquisa? Isso vai me tomar tempo, eu não vou ter tempo para fazer rua. Então, a resposta não é direta, depende da pesquisa que você vai fazer. Né? Eu vou tentar chegar nesse ponto dos tipos de pesquisa, mas muitas pesquisas ajudam. O problema é que existe condições e possibilidade para ajudar. Né? Então, o colega falou de formação, falou da estruturação, porque cada tribunal que é montado de um jeito. Por exemplo, o jeito que o Alexandre falou do TRT2, o modo, a metodologia que eles criaram lá, de separar oficial de justiça, que faz pesquisa, e oficial de justiça, que faz rua, é inconcebível que a gente aceite isso no TRT15. Inconcebível. A nossa briga está lá, que eles até tentaram fazer isso, mas a gente não aceita porque a gente demonstrou para a gente que isso não funciona lá. Todas as questões que ele falou. Você divide um oficial que faz diligência eletrônica e um oficial que faz rua. E N questões tem aí, e vamos estar divididos novamente, porque a gente tem a turma que reza para fazer só ferramenta eletrônica, que quer ser oficial de justiça home office, e está na profissão errada, e tem oficial de justiça que quer só fazer diligência externa, que infelizmente não é mais possível. Como não é mais possível usar máquina de escrever, não é possível andar de carroça para fazer as diligências, não é possível, gente. Vai ter que usar a ferramenta eletrônica. O nosso trabalho agora se transformou em um trabalho híbrido. Porém, eu vejo o medo que o Alexandre também colocou, o sentimento aqui que eu percebi todo mundo ter temeroso. E com razão, eu também estou. O que vai ser o nosso trabalho no futuro? O que vai ser o oficial de justiça? Porque sempre que existe uma renovação tecnológica, isso é perceptível, né? Sempre que existe uma grande inovação tecnológica, o primeiro sentimento que se impõe ao trabalhador é o medo. Você vai perder o seu emprego vai mudar. Agora, chegou-se ao cúmulo de falar que a inteligência artificial vai destruir todos os empregos. Interessante falar isso, porque o ChatGPT cobra uma mensalidade para você utilizar. E as empresas vivem de dinheiro e de vender produtos. E se você não tem uma pessoa que vive de salário, quem que vai comprar os produtos? Quem que vai comprar aquele computador, aquela mesa, essa cadeira? Então, sempre existe uma mítica para colocar medo no trabalhador. E as próprias administrações dos tribunais também estão usando isso. Falou, a gente vai diminuir o quadro, porque vocês podem aumentar a produtividade, pode fazer mais com menos, porque existe tecnologia para isso agora, e a gente vai reduzir o quadro ao mínimo necessário. E essa situação destrói as condições de possibilidade que eu estava falando para trabalhar. E as condições de possibilidade para trabalhar não só com as ferramentas, acrescentar as ferramentas no nosso trabalho, como se a gente ficasse só fazendo rua, é necessário a reposição do quadro. Porque a mítica de que a tecnologia vai substituir a coluna vertebral da atividade do oficial de justiça, que é o trabalho em campo,
Assim como o antropólogo não pode dispensar o trabalho em campo dele, o cientista social não pode, o jornalista não pode, o trabalho de campo do oficial de justiça é inseparável da pessoa que é a coluna vertebral dele. E as ferramentas eletrônicas, a experiência que a gente tem no TRT-15, elas só funcionam e elas só dão certo se você fizer isso que eu estou te falando. Você pega a representação dos relatórios e vai conferir. Aí eu vou contar uma historinha, porque assim, esse medo de que a tecnologia vai substituir nossas funções, ela já vem desde de tempo. Como o pessoal falou várias coisas, eu vou fazer um relato da minha experiência lá. Quando chegou o Renajude, a primeira ferramenta que chegou para a gente, como está chegando para vocês, foi, na verdade era o Bacenjude na época. Então, era um convênio, porque todas as ferramentas eletrônicas elas são feitas entre o tribunal e os bancos de dados públicos, não é? Para a gente usar, fornecer a senha. Então, a primeira ferramenta que apareceu lá para a gente foi o Bacenjude, que era uma ferramenta com convênio com o Banco Central. E o pessoal ficou, eu lembro até hoje, foi em 2012, 10, algo assim, mais de 20 anos. Bom, agora vai ficar tranquilo, a gente só vai fazer notificação, porque assim, como eu trabalho na área trabalhista, o nosso maior volume de trabalho são as execuções, né? As execuções de dívidas, trabalhistas e tal. Então, a minha experiência é nesse campo de execuções de dívidas, ao contrário dos colegas que trabalham na área penal, que têm atividades ainda mais penosas. E aí a gente vai solucionar. E realmente, de fato, no começo, o Bacenjude solucionou. Não pagava, se estava, não pagava, nós, oficiais, desde o começo, já fazíamos o Bacenjude, que não tinha problema, não tinha dificuldade nenhuma. Você jogava lá o CNPJ da empresa, se você jogasse o CNPJ raiz, pegava de todas as empresas e bloqueava todas as empresas, todas as contas bancárias que as empresas tinham. Bom, no começo foi uma fartura. A gente penhorava e falava, a execução está resolvida. Só não resolvia quem? Executados que realmente não tinham dinheiro, e aí a gente tinha que fazer o trabalho de sempre, de campo. Mas a gente ficou até contente no começo, né? Está resolvendo muitas execuções. Só que elas foram decrescendo a positividade dessa ferramenta maravilhosa. Foi diminuindo. Aí, hoje, né, se vocês pegarem os números que existe a estatística no CNJ da eficácia do Cisbajude, hoje é o Cisbajude, né? Então, é o próprio CNJ que controla essas ferramentas com a assessoria do Bacenjude, mas não está diretamente no Bacenjude. E na época, a gente fazia o bloqueio, era uma conta individual, fazia o bloqueio naquele dia, bloqueava, se pegou, não pegou. Se não tivesse pego, com o tempo, as empresas começaram a descobrir de tirar já todo o dinheiro no começo da ação trabalhista. Entrou com a ação, já vamos colocar esse dinheiro em outro lugar. E foram se desenvolvendo consultorias de blindagem patrimonial, ocultação patrimonial, que hoje em dia elas estão livremente divulgadas na internet. Então foram diminuindo as incidências. Hoje, segundo estatísticas do CNJ, que está lá disponível, dependendo do ano que você pegar, esse ano, até o meio do ano, eram 80% de todos os pedidos de bloqueio do Cisbajude são negativos. Dos positivos, muitos não bloqueiam nem R$100, não chega a R$100. Depois, com essa sistemática de bloqueios e falhos, se inventou, eu acho que todo mundo que já ouviu falar do Cisbajude conhece a teimosinha. Não, agora a gente vai pegar porque todo dia vai ter ordem de bloqueio durante um mês. Não, também não. Não funcionou porque as empresas já estão instruídas para como se blindar disso, e não funcionou mesmo você fazendo. E ainda a teimosinha existia um gap operacional que era, não é que ela ia ficar bloqueada, a conta ia ficar bloqueada por 30 dias. Você manda o sistema eletrônico manda uma ordem, o sistema no dia seguinte manda para o banco, e o banco,
podia cumprir no dia seguinte, podia demorar uns 2 dias, poderia avisar o cliente antes de cumprir. Então, acontecia que, depois que ele cumpriu essa ordem, ele devolvia, negativa. Depois que devolvia essa ordem, que mandava a segunda ordem. Então, não era 30 dias de bloqueio permanente. Recentemente, o Sisbajude agora teve mais uma novidade. Agora vai ser 30 dias, um ano, vai ficar bloqueada a conta permanentemente. Agora é permanentemente. Agora vai pegar? A gente já chegou a 95% de pedidos negativos do Sisbajude. Então, a gente percebeu que não funcionou. A gente continuou indo para a rua, porque a realidade era outra coisa. A realidade está nas ruas, né? E daí veio as outras ferramentas eletrônicas. Veio o Renajude. Excelente. O Renajude, e essas ferramentas que eu estou falando, são... as ferramentas dividem mais ou menos, eu vou aproveitar o gancho, em 2 ferramentas básicas. Básicas também é um termo ingrato, né? Porque as ferramentas não são básicas. Elas são ferramentas, na verdade, de constrição, que se chama de ferramentas básicas, porque é aquelas ferramentas que você consegue fazer o bloqueio direto, sem uma decisão judicial de quebra de fiscal ou quebra de sigilo bancário. Não precisa ver extrato, não precisa ver imposto de renda. Então, elas simplesmente, se tiver autorização para eu usar a ferramenta, eu posso usar para fazer o bloqueio. O Sisbajude é um exemplo, eu não preciso de ordem judicial quebrando o sigilo bancário. E o Renajude também, que é um serviço de cadastro público, que qualquer um pode ir no Ciretran e pedir informação sobre veículos. E veio o Renajude e veio o Arisp, na época, que era para a gente fazer pesquisa e bloqueio de imóveis, que também não precisa de quebra de sigilo. E aí a gente começou, realmente ajudava, porque a gente pegava a empresa, não tinha mais necessidade de ficar naquela... Essas ferramentas de construção ajudam no sentido, não fica naquela dificuldade, como os colegas já falaram, de você saber se realmente, de fato, aquele carro é de propriedade do executado, se não é. Ali já está, você vê, sinistro, o carro está sinistrado, o carro está roubado, já está marcando ali. O carro está com comunicação de venda, o cara vendeu o automóvel antes do processo, durante o processo, né? Então ajuda, porque você já vai com um bem certo que você vai fazer a penhora. E tem o endereço também. Então ajudava. Só que não bastava fazer o bloqueio do veículo. Olha só. Fazer o bloqueio do veículo está resolvido? Não. Eu preciso fazer avaliação. Eu preciso ver. Eu posso ter bloqueado um carro, mas chegar lá, como já aconteceu, o carro está sem motor. O carro está na oficina. A pessoa acabou de bater o carro. Ou seja, mais uma vez, o que eu vejo dos relatórios eletrônicos não é a realidade. A gente tem que fazer o trabalho do campo. E quem sabota o trabalho, o oficial de justiça que sabota o trabalho de campo, ele está sabotando a própria provisão e está sabotando a provisão para as futuras gerações que estão chegando aí, porque o trabalho de campo é essencial. Aí o imóvel é a mesma coisa, acabei de falar, se a matrícula tem um terreno e tem benfeitorias, aí você tem que constatar. Inclusive, você tem que constatar quem que está ocupando aquele imóvel. De repente, o imóvel está alugado, de repente, é a mãe do cidadão que mora lá. Já me aconteceu, por exemplo. Saiu na verdade, também, eu vou quebrar outra denominação, as pessoas falam mandado de pesquisa patrimonial. Não é um mandado. O mandado de pesquisa patrimonial é um mandado de penhora. Né? A pesquisa patrimonial é acessório, e transformaram a pesquisa patrimonial no principal do mandado, mas ela é acessória. Porque se o oficial de justiça é o profissional com a expertise de utilizar, depois de capacitado, depois com o quadro preenchido, se ele é o profissional com a expertise e com conhecimento geográfico, territorial, porque eu já conheço os executados, se eu estou há muitos anos na minha região, eu já conheço, de alguma forma, os executados, melhor do que uma pessoa que fizer essa pesquisa, a divisão, fizer uma pesquisa num grupo, por exemplo, de pesquisa patrimonial, ele vai fazer sem conhecer o executado. Às vezes eu já conheço, eu já sei como, inclusive já fui várias vezes na empresa e já conheço muito bem como que funciona a empresa, que maquinário que tem, que veículo que não tem. Então,
é necessário fazer o trabalho de campo, né? Então, vocês percebam, Renajude, Sisbajude, né? O dinheiro, Sisbajude, e veículo, Renajude, imóvel, Aríspia, que agora é o Serpjude. Vai mudando os nomes, as siglas, mas são ferramentas de construção patrimonial, que primeiro você faz a construção online, e depois você tem que ir lá fazer a avaliação, normalmente o trabalho de campo. Ela só te adiantou que ainda você tem um argumento para usar com o executado. Olha, meu filho, o seu automóvel aqui já está, o juiz, porque a gente também não é bobo de falar que foi a gente, o juiz já bloqueou, você não vai conseguir fazer mais nada com esse veículo, vai virar lixão, você não vai conseguir andar. E outra, hein, fez o bloqueio de transferência, se você não apresentar esse veículo, vai fazer o bloqueio de trânsito, você vai fazer um aquário desse automóvel aí, porque eles não vão poder mais andar com ele. Então é melhor você fazer a avaliação, de repente você faz uma proposta, muitas execuções já foram resolvidas com isso. E na verdade, alguns falam que agora o oficial de justiça também tem que fazer conciliação, né? Mas a conciliação que a gente faz, tem que perguntar, né? Agora está no CPC, mas eu pelo menos já resolvi na minha área muitas execuções falando, vou penhorar seu automóvel, estou avaliando, se eu não ver seu automóvel, seu veículo, eu não vou conseguir fazer uma avaliação correta, mas você pode dar 30% do valor e dividir o restante em 6 parcelas. Eu posso? Mas o advogado não falou isso. Então, mas você pode, eu posso dar essa informação para ele. Isso é uma forma. Aí aparece, é interessante que aparece a petição propondo os 30% e as 6 parcelas no processo, e é por milagre que apareceu. Ninguém dá o crédito para o oficial de justiça. E por isso que é bom colocar na certidão. Essas coisas, a tentativa, o oferecimento de possibilidades, é bom colocar na certidão. O seu trabalho aparecer, né? Adilson. Preocupado com a hora aqui. É o tempinho, o tempo. Depois, então, fazendo esse apanhado, se a gente tiver preenchimento do quadro, porque se a gente não tiver preenchimento do quadro, a gente não faz nem o trabalho que tem que fazer agora, né? Não se ficar fazendo só notificação sem gente para fazer, não vai conseguir fazer 200 notificações no dia. Então, reposição do quadro tem que existir. Então, a ilusão da administração, que as ferramentas eletrônicas não necessitam oficial de justiça, é que eles foram mal informados. Porque ela continua necessitando do mesmo jeito, e como eu falei, a espinha dorsal do oficial de justiça é o trabalho de campo. E é assim que a gente vai fazer a carreira ficar permanentemente protegida, porque a interação social, o oficial de justiça, inclusive, é a última face humana que restou do judiciário, porque agora é tudo bot, audiência virtual, balcão virtual, lá no TRT, assim, o advogado não tem acesso ao balcão, o oficial de justiça é a única pessoa, inclusive eu quero fazer até uma correção, o oficial de justiça nunca entregou papel. O trabalho do oficial de justiça, aquele que faz seu trabalho com esmero, ele cientifica. E cientificar não é mandar uma mensagem de WhatsApp com 2 pauzinhos azuis. Cientificar não é você deixar não é deixar o papel lá na casa da pessoa, tchau. Cientificar, meu amigo, você está com um problema. E o seu problema, você precisa do advogado para apresentar a defesa, a sua audiência vai ser tal dia, se você não for, a situação vai piorar. Isso em linguagem simples. E não ler o mandado como também. Se não houver interação, a não ser que ele mesmo informe com o endereço, o WhatsApp, o e-mail, no processo, que ele quer receber a partir. Às vezes acontece, quer receber só pelo WhatsApp, tudo bem. Mas ele concordou. Se ele te der um bloco, se você tentar notificar alguém e ele te der um bloco, ele está no direito dele. Eu mesmo bloqueio que eu não conheço. Os blocos digitais estão aí. Eu não abro mão que eu conheço. Pode me cobrar, pode falar o que for lá, contar o que for, a tragédia que for, não abro. Ele tem esse direito. E a gente não pode cientificar sem houver interação. Se é pelo WhatsApp, o senhor concorda em receber, processo tal, da sua casa, às vezes evita constrangimento, ele não quer ser constrangimento, evitar o constrangimento. E agora eu preciso interromper, mas eu tentei passar aqui para finalizar, porque já estava avançada a hora, e o último palestrante sempre, só.
dizer que a profissão vai permanecer se a gente der a capacitação dos novatos, se os veteranos aceitarem a reciclagem, tem que fazer os cursos, porque você não pode fazer a crítica sem conhecer a fundo. Faça os cursos e depois faça a crítica, porque existem problemas, principalmente nas não avançadas, que não vai dar tempo de eu comentar aqui, mas existem problemas. Faça os cursos, capacite e exigir, só que aí é um outro problema, é um problema generalizado para tudo que a gente for fazer, que é a reposição do quadro. Né? Porque a profissão de oficial de justiça não vai acabar. É isso.